A última pesquisa de orçamento familiar realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde mostrou que 40% da população está acima do peso. Mas isso não significa que os brasileiros estão se alimentando bem, não é não. Porque falta cor no prato nosso de cada dia. Faltam frutas, legumes e verduras ricos em carotenoides, os pigmentos responsáveis, entre outras coisas, pela prevenção do câncer e de problemas cardíacos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre nutrição. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas perguntas pelo Facebook ou pelo portal cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Lara Natati, nutricionista do programa Meu Prato Saudável. Lara, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Madeleine. Bom dia. É a segunda vez, né, que você vem no Pronto Atendimento. Primeira vez durante a semana. É verdade. Seja bem-vinda. Olha, o prato do brasileiro está menos colorido e menos saudável do que deveria ser, segundo o resultado de uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. De norte a sul do país, os brasileiros não se alimentam bem. Faltam frutas, verduras e legumes, ricos em uma substância que dá cor aos alimentos e previne doenças como o câncer. A pesquisa foi concluída com base no consumo de carotenoides. A substância serve como um indicativo de alimentação saudável porque estão presentes em frutas, hortaliças e verduras, que também são fontes ricas de vitaminas, fibras e minerais. Os carotenoides têm como principal função no organismo a ação antioxidante, ou seja, combater os radicais livres, uma vez que produzimos esses radicais livres, inevitavelmente. E são responsáveis por muitas doenças, principalmente aquelas que mais matam no mundo, como as doenças cardiovasculares, o câncer, diabetes, entre outras doenças crônicas não transmissíveis. O cientista responsável pela pesquisa utilizou dados do IBGE que mostram o hábito alimentar do brasileiro a partir dos 10 anos de idade. O indicado pela literatura é consumir de 3 a 5 frutas diárias. A manga, por exemplo, é uma fruta rica em carotenoides. Já no caso das hortaliças, o ideal é ingerir de 4 a 5 porções dia. Nós temos o pimentão nas suas diferentes colorações, o vermelho, o verde e o amarelo, que são fontes específicas de cada carotenoide. Nós temos a goiaba, principalmente a goiaba vermelha, tem muito carotenoide também, não só a goiaba, mas também o tomate e a cenoura. O mais indicado é que a metade do prato seja composta por legumes e hortaliças. E se você tem o hábito de ingerir alimentos gordurosos, cuidado, eles dificultam o organismo absorver a substância. Lara, explica direitinho pra gente o que são os carotenoides. São substâncias antioxidantes encontradas nos alimentos, de preferência nos alimentos de origem natural. As frutas, as verduras e os legumes contêm não só os carotenoides, mas outros antioxidantes que protegem o organismo, as células do nosso organismo, contra envelhecimento precoce, contra mutações no DNA que podem causar câncer e contra as doenças crônicas não transmissíveis, como aumento do colesterol, por exemplo, doenças cardiovasculares e aumento de pressão arterial. Então, elas se encontram naturalmente dentro desses ingredientes, desses produtos, dos alimentos. Na sua opinião, qual que seria o prato ideal que a gente deveria ter todos os dias? Bom, o ideal é que a gente pegue um prato de comida, coloque na metade dele verduras e legumes. Na outra metade, a gente divide novamente em 2 e deixa 1/4, que seria metade da metade, para o carboidrato, arroz, batata, as massas e as farinhas, e o outro 1/4 para a proteína, que pode ser tanto a proteína de origem animal, que é carne, frango, peixe e ovos, como também a proteína de origem vegetal, que são as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e a soja. E como sobremesa, uma fruta, porque a gente deve aumentar a ingestão desses alimentos de origem natural. Para a gente ter uma ideia, o ideal é que a gente consuma de 3 a 5 porções de frutas ao dia, de 2 a 4 de verduras e legumes ao dia. E a média do brasileiro, infelizmente, é menos de 1 de cada por dia. É mesmo? É. Mas quando você fala em porção de fruta, seria uma maçã? Isso, uma fruta ou uma xícara de fruta picada ou um copo pequeno de suco de fruta. Isso seria uma porção. E a gente tem que consumir de 3 a 5. Entendi. Na Folha de hoje, na Folha de São Paulo de hoje, tem uma reportagem que fala, a gente está chegando na Páscoa, né? Todo mundo pensando aí, muita gente pensando no chocolate. A matéria fala sobre o chocolate amargo
e a matéria conta que ele não tem tanta diferença na questão do valor calórico, do valor né, calórico. É isso mesmo? É, exatamente. A diferença é pequena, menos de 10% de diferença entre o chocolate amargo e o chocolate normal ao leite, né? Mas a grande vantagem é o teor de antioxidantes. Quanto mais cacau tem o chocolate, mais antioxidantes ele tem e mais proteção ele vai trazer para o organismo. Então, se a gente puder consumir o chocolate de 70% cacau para cima, aí a gente vai ter a vantagem de consumir esse chocolate por causa das substâncias antioxidantes que ele tem, que vão ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, por exemplo, e algumas doenças cardiovasculares também. O chocolate tem esse poder. Além de deixar as pessoas um pouco menos ansiosas, né, e um pouco mais dispostas também. Tem algumas substâncias que ajudam no chocolate, mas no cacau, não é no chocolate ao leite. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui da Keka Joy. Ela diz o seguinte: a minha mãe gostaria de saber quais os alimentos, verduras ou legumes que são ricos em vitamina E. Vitamina E. Ela está presente principalmente naquelas frutas oleaginosas, as sementes oleaginosas, como as nozes, as castanhas, as amêndoas, são muito ricas em vitamina E. Semente de girassol também tem bastante vitamina E e o milho tem bastante. É mais nesses alimentos do que nas folhas. E nas folhas a gente encontra também um pouco nas folhas verdes, mas é mais nas sementes. Olha, chegou por e-mail aqui a pergunta do Edson. Ele diz o seguinte: existe algum alimento que estimule o funcionamento da hipófise? Da hipófise? Não, nenhum alimento que estimule, não. A Célia Mendes, pelo Face, ela pergunta: eu gostaria de saber qual a dieta para o refluxo. Eu já tomei durante 2 meses um remédio 2 vezes por dia, mas não resolveu. Eu tomo também todos os dias suco de couve. A couve é cicatrizante, então ela tem esse poder de cicatrizar toda a área de dentro do intestino, a pele de dentro do intestino. Então é um ótimo alimento para isso também. Existem outros alimentos que têm ação cicatrizante, como por exemplo as frutas vermelhas, os iogurtes com lactobacilos também ajudam bastante. Agora, para o refluxo, o que é muito importante? Mastigar bem os alimentos, para que a gente já tenha uma pré-digestão na boca. A gente tem ação enzimática na boca, porque a amilase salivar é uma enzima que a gente tem na saliva, que começa a digerir os alimentos. E tem a quebra mecânica do alimento, que é importante para quem tem refluxo, para que ele seja quebrado e bem digerido e passe bem pelo esôfago. E alimentar-se várias vezes ao dia, pequenos volumes, é super importante, porque se a gente se alimenta com grandes volumes, a chance de ter o refluxo é muito grande também. Evitar os alimentos muito ricos em gordura, né? Porque esses alimentos vão causar um maior trabalho para o estômago, maior produção de ácido gástrico, o alimento pode voltar em refluxo também, né? Evitar roupas apertadas logo depois de comer, porque isso também vai precipitar refluxo, e tentar ficar de pé e caminhar um pouquinho depois de comer é importante, porque se a gente se deita ou fica muito parado, né, a chance de ter o refluxo também é muito grande. Então, são algumas técnicas, além da alimentação, que vão ajudar a prevenir o refluxo. A Gisele pergunta: como baixar os triglicérides altos, está correto? Quais os alimentos mais indicados? Bom, os triglicérides também são gorduras do sangue que são aumentados em função da ingestão de carboidratos. Então, para baixar os triglicéridos, primeiro a gente deve diminuir a ingestão de carboidratos simples, aquelas farinhas brancas, o açúcar e os doces. E os alimentos que ajudam a diminuir os triglicéridos são aqueles que vão ajudar a diminuir o colesterol, as gorduras em geral. Então, por exemplo, o azeite de oliva pode ser uma boa fonte de alimento que vai ajudar a diminuir os triglicéridos. Os alimentos ricos em ômega 3, como os peixes mais ricos em gordura, salmão, sardinha, cavalinho, atum. E também a chia, que é uma sementinha bem parecida com a linhaça. Os dois também vão ajudar bastante a prevenir o aumento dos triglicéridos. Dentre outros alimentos, a gente pode citar o alho, que tem ação hipolipemiante, né, que a gente chama, que ajuda a diminuir triglicéridos e colesterol, e a maçã. O Everton Mota pergunta: existe algum tipo de alimento ideal para cada tipo de sangue? Existem alguns estudos relacionados a esse tipo de informação, de que algumas pessoas de alguns tipos sanguíneos podem ter mais alergias a alguns tipos de alimentos, mas isso precisa de comprovação científica. Nós temos capacidade, nosso intestino tem capacidade de digerir e absorver todos os alimentos. Algumas pessoas têm mais suscetibilidades a ter intolerâncias a alguns tipos de alimentos, mas não tem nada comprovado com relação ao tipo de sangue. O Roberto, ele quer saber quais os alimentos que fazem mal para quem tem gastrite. Todos os alimentos mais gordurosos,
ricos, os alimentos mais ácidos, né? E a alimentação mais volumosa. A falta de mastigação também faz bastante mal para a gastrite. Então, o ideal para a gastrite, comer várias vezes ao dia, pequenas porções, evitar alimentos muito ricos em gorduras, né? E a couve, como a gente falou, é um alimento cicatrizante, ajuda bastante no funcionamento do intestino e na cicatrização da parte de dentro do intestino mesmo. O aloe vera é um outro tipo de substância que a gente pode usar também para melhorar a cicatrização e os probióticos. Muito bem, nós temos uma dúvida aqui sobre nutrição, uma pergunta que vem de Bauru, no interior paulista, com imagens da TV Unesp. Vamos ver. Eu sou Ana Silvia de Bauru e eu gostaria de saber se a carne de porco ela pode ser mais saudável até do que a carne de frango. Então, Lara. Hoje em dia as técnicas de produção são diferentes e a ração dos porcos são diferentes também e a gente consegue produzir carne com menos gordura de porco, sim. Ela pode ser tão saudável quanto a carne de frango, sim. E tem igual teor de proteínas, de ferro, então pode ser consumida assim, sem adição de gordura, de preferência a parte magra. A parte magra, né? Isso. Olha, a Suzy Monteiro diz o seguinte, para problemas de retenção de líquido, como fazer para melhorar? Primeira coisa é tentar evitar ou diminuir a ingestão de sal, né? A gente sabe que o sal é rico em sódio, que ajuda a reter o líquido mesmo. Ele chupa a água para dentro do nosso organismo e faz ocorrer o inchaço mesmo. Então, uma das coisas é diminuir a ingestão do sódio e do sal de cozinha, né? O sódio está presente nos produtos industrializados quase todos, a gente tem que olhar rótulo para ver a quantidade e evitar a adição do sal à mesa. Além disso, tem alguns alimentos que são antagonistas de sódio, que botam excesso de sódio para fora, ricos em alguns nutrientes que fazem isso, que são os alimentos ricos em cálcio, como os laticínios magros, podem ser usados sim, os alimentos ricos em magnésio, como por exemplo os cereais integrais, as folhas verdes escuras, e os alimentos ricos em potássio, todas as frutas, as verduras e os legumes. Então, ingerindo esses 3 alimentos, tomando bastante água, a gente consegue eliminar o excesso de sódio e evitar o inchaço. A água faz bem, né? Faz Tomar muito bastante, bem, a gente precisa né? de pelo menos uns 2 litros por dia. 2 litros por dia, você acha? Legal, vamos conferir então uma informação para ver se é verdade ou apenas um mito. Lara, vinho tinto faz bem ao coração e o vinho branco não faz. Isso é verdade ou é um mito? É verdade, porque existe uma substância antioxidante que é presente na casca da uva, né, o resveratrol, que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, ajuda a melhorar a circulação, diminuir o colesterol, prevenir problemas cardiovasculares. E tem uma diferença de processamento aí, quando a gente fabrica o vinho tinto e o vinho branco. Na hora de fazer o vinho tinto, a casca da uva é aproveitada. Então, ela faz parte da composição do vinho tinto. Já no vinho branco, quando a gente fabrica o vinho branco, a gente só usa o suco da fruta. Então, a casca é desprezada. Então, as substâncias presentes na casca da uva não irão estar presentes no vinho branco. Então, essa é a grande diferença. O vinho tinto realmente tem mais antioxidantes. Mas a gente encontra esses antioxidantes na casca da uva, então não precisa tomar o vinho tinto para ter esse benefício. Um cachinho de uva Comer também um cacho de dá na uva com a mesma. casca é a mesma coisa. Olha, o Keiton Souza, ele quer saber mais sobre o sódio, os malefícios do sódio para a saúde. Comer muito sódio faz mal? O que a gente mais observa é a retenção de líquidos e para as pessoas mais sensíveis, mais suscetíveis, o aumento da pressão arterial. Então, muito sódio, muita retenção de líquido, mais chance de aumentar a pressão. Então, a gente tem realmente que tomar cuidado por causa dos problemas cardiovasculares que podem vir desse aumento de ingestão de sódio. Outra dúvida sobre nutrição, agora a dúvida vem de Curitiba, com imagens da TVE. Meu nome é Agenor Leite, eu sou aqui de Curitiba. E eu gostaria de saber qual é o alimento que possui mais ômega 3. Então, Lara. Bom, como a gente já comentou, os peixes de águas frias e profundas, como o salmão, a truta, a sardinha, o atum, o arenque e a cavalinha, são bem ricos em ômega 3. O bacalhau também da Semana Santa é rico em ômega 3. Também alguns vegetais, alimentos de origem vegetal, como alguns grãos, como a linhaça e a chia, um grãozinho pequenininho parecido com a linhaça, são bem ricos em ômega 3. Por falar em ômega 3, a Betina Marques quer saber se o ômega 3 engorda. Não engorda não, mas se a gente consumir quantidades normais de ômega 3, a gente não vai engordar. Um salmão, ele tem mais ou menos o mesmo valor calórico do que um filé de boi,
por exemplo, né? A linhaça, a chia, quando a gente consome na quantidade de mais ou menos 1 colher de sopa por dia, que é a quantidade que a gente deve consumir, não muito mais do que isso, não vai incrementar tanto no que diz respeito às calorias, não vai nem chegar a 80 calorias mais ou menos uma colher. E o benefício é bom, então o benefício é ótimo. Olha, o André, acho que a dúvida dele é sobre quantidades, né? Ele diz assim, ó, é verdade que para uma refeição ser completa é necessário ter 1 grão, uma leguminosa, uma raiz, um legume e uma folha? O ideal é que a gente tenha metade do prato com verduras e legumes e aí a gente alterne entre folhas e legumes mesmo. Então, não fique só na salada ou só no legume cozido. Então, metade do prato que seja isso. A outra metade a gente vai colocar os grãos, as leguminosas junto, que são fontes de proteína, né, junto com a proteína animal. Então, deixa 1/4 para a carne mais o feijão ou algum substituto do feijão. E o outro quarto para o carboidrato. Dividindo dessa forma fica mais fácil. Então, metade verduras e legumes, outra metade entre carboidrato e proteína. Olha, a Luana Beatriz, ela diz o seguinte, eu como normalmente, me alimento bem, e se eu não tomar remédio, a minha digestão não é normal. Por que isso pode estar acontecendo? Tem que investigar o seu caso individualmente, Luana, porque vai depender da sua capacidade digestiva mesmo, de o que você está comendo, se você está consumindo alimentos que são pobres em gordura, ricos em nutrientes, que vão ajudar, ricos em fibras, principalmente, que ajudam na digestão, né? Se toma algum líquido ou não junto com a refeição, o ideal é não tomar. Se esse intervalo entre as refeições é de mais ou menos umas 3 horas, para dar tempo da gente ter uma digestão mesmo, né? E se tem alguma outra coisa que interfere na tua digestão, tem que investigar, tem que fazer exames e tem que ir no médico para ver. A Viviane Lima mandou uma pergunta pelo Face, ela diz, eu gostaria de saber qual a dieta ideal para quem tem a doença de Crohn, que é a doença crônica inflamatória intestinal. Isso. Bom, Viviane, para quem tem doença de Crohn, a gente deve evitar os alimentos irritantes, né? Em alguns casos, a gente deve evitar os laticínios, se a gente realmente comprova que tem uma intolerância ao leite, né? Às vezes, a gente tem que tirar um pouco dos alimentos ricos em glúten também, então algumas farinhas são retiradas da dieta até a gente recuperar a parede intestinal. A gente tem que entrar com alguns alimentos que vão ajudar nessa recuperação da parede intestinal. Existem alguns suplementos específicos para isso, mas, mais uma vez, a gente tem que avaliar individualmente em consultório. A pessoa tem que mastigar bem também, comer várias vezes ao dia para a gente ter uma recuperação da parede intestinal, né? A mastigação ajuda bastante nisso. E esse tempo entre as refeições também vai ajudar, esse tempo pequeno entre as refeições. Mas, basicamente, tirar todos os alimentos irritantes, controlar fibras, os laticínios e os alimentos ricos em glúten. Muito bem, mais uma informação. A gente vai conferir se é verdade ou um mito. Lara, consumir tomate ou molho de tomate pode diminuir os riscos de câncer de próstata. Isso é verdade ou é um mito? Isso é verdade. O tomate é rico no licopeno, que é uma substância antioxidante que ajuda a combater diversos tipos de cânceres, dentre eles o câncer de próstata. O que acontece com o tomate é que para liberar o licopeno, a gente precisa de alguns artifícios mecânicos aí. Então, o que ajuda a liberar mais o licopeno para ele ser absorvido pelo nosso organismo? Primeiro, o cozimento, o aquecimento do alimento vai ajudar a liberar mais licopeno. E a adição de gordura também. Então, uma boa pedida aí seria consumir o tomate, o molho de tomate aquecido com um pouquinho de azeite de oliva. Vai ser perfeita a absorção do licopeno aí e a ação para prevenir o câncer de próstata e outros tipos de cânceres. Legal, olha, o Rubens Lima, ele quer saber, ele diz o seguinte, eu gosto muito de comer alho cru. Isso é perigoso? Pode fazer mal? Qual a quantidade diária ideal? O alho é um alimento com propriedades funcionais e o alho cru mais ainda, tá? Porque quando ele é processado ele perde algumas substâncias aí que são bem ricas em compostos que vão ajudar a prevenir doenças. Pode consumir sim, a quantidade de 1 dentinho a 2 por dia já está bom e já vai ajudar a prevenir diversos problemas de saúde, inclusive aumento de pressão arterial, além dos problemas cardiovasculares e cânceres. Só tenta não exagerar mesmo, porque o alho vai deixar um odor, né, diferente, um hálito diferente, né, e pode incomodar tanto ele quanto as outras pessoas. Mas 1 a 2 dentes por dia não tem muito problema, não. Janice Marques é de Pojuca, na Bahia. O que levar na lancheira de uma criança de 7 anos que tem esofagite? Bom, esofagite é uma inflamação do esôfago, né? Então, importante aí, o que a gente já comentou, de comer várias vezes ao dia, evitar alimentos muito gordurosos, irritantes da mucosa gástrica e alimentos ácidos.
Mas a dica básica para uma lancheira de criança é sempre ter um alimento rico em proteínas, aí pode ser um leite, um iogurte, um pedaço de queijo, por exemplo, ou um suquinho de soja. Além disso, um alimento rico em carboidratos, aí pode ser, a gente dá preferência para aqueles ricos em fibras, né? Pode ser um cereal integral, ou pode ser um biscoitinho integral, um pão integral, né? E a fruta também, que a fruta tem que estar presente em todas as refeições, principalmente nos lanches das crianças. Então, com essa trilogia, esses três tipos de alimentos juntos, a gente consegue ter um lanche equilibrado. E isso vai ajudar na digestão, se o lanche for equilibrado, rico em nutrientes, a gente ajuda na digestão e ajuda a prevenir a esofagite, sim. Uma lancheira atraente para a criança, para ela não ter vontade de ir lá na lanchonete e comer ou salgadinhos. Então, de roubar o lanche do é? colega, né? Tem que ser alimentos que ela goste. É isso aí. Ó, já voltamos então, tá? Com outras perguntas e respostas sobre nutrição. Continue enviando suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é nutrição e quem está tirando suas dúvidas é a nutricionista Lara Natati. Lara, a Milene é de São Paulo. Ela diz o seguinte: mesmo evitando refrigerantes, café, frituras, alimentos gordurosos e ácidos, eu ainda sinto as dores da gastrite. E mesmo me alimentando de 3 em 3 horas. Uma vez eu tomei suco de couve e leite em jejum durante uns 10 dias e me senti melhor. Eu preciso tomar sempre? Existem outras opções naturais para combater a gastrite? Bom, como a gente já disse, a couve realmente tem ação cicatrizante. Igualmente a couve, a gente observa a mesma ação nas frutas vermelhas, na maçã, no aloe vera, né, e nos alimentos ricos em probióticos, como os iogurtes. Outra opção que a gente tem são alguns chás. Chás? Como alecrim e hortelã, que ajudam também na cicatrização da mucosa gástrica, né, a parte de dentro do estômago. Agora, a gente tem que avaliar. Se é uma coisa que está sendo recorrente, está acontecendo faz muito tempo, pode ter alguma outra causa que não alimentar. Então, tem que fazer uma avaliação com o médico mesmo, ir no gastroenterologista e fazer uma avaliação mais detalhada aí para a gente verificar se tem alguma outra coisa que está interferindo, não só a alimentação. O Rogério quer saber se a combinação café com leite é boa ou não. Depende do objetivo, né? O café com leite é um alimento que está presente na dieta do brasileiro. Não dá para a gente falar, não tome mais café com leite. Agora, se a gente precisar aumentar a ingestão de cálcio, por exemplo, né? Porque é o mineral que a gente encontra no leite. Algumas pessoas têm a necessidade de tomar mais cálcio. Aí, o café ele pode diminuir a absorção do cálcio, porque a cafeína diminui a absorção do cálcio do leite. Mas se for nesse caso, é por isso que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Não tem problema tomar café com leite. É fonte de cálcio, a gente absorve um pouco menos, mas continua sendo fonte de cálcio. E é uma fonte de proteína também, porque o leite é rico em proteínas. Então, a gente tem só que avaliar qual que é o objetivo da alimentação nesse caso. A Gemina quer saber o seguinte: consumir alimentos ricos em fibras reduz a ansiedade do consumo de chocolates? As fibras dão saciedade, então isso pode ajudar a reduzir a fome, né? E a ansiedade no consumo de qualquer outro tipo de alimento. O que eu costumo orientar para os meus pacientes que gostam de chocolate, os chocolatras, né? Quem não é chocolatra, né? Eu não sou. Não, olha só. Difícil, né? Uma mulher que não seja chocolatra. Que bom, né? Mas o que a gente costuma orientar normalmente é o seguinte: primeiro, não deixar o chocolate para ser o primeiro alimento do lanche, por exemplo. Então, o lanche da tarde vai ser composto por chocolate, então a gente vai primeiro tentar comer algum alimento que seja rico em fibras, por exemplo, uma fruta, um pouquinho de cereal integral, um copo de leite ou iogurte, ou um pedacinho de queijo, e depois ingerir o chocolate em quantidade controlada. Isso é uma estratégia para que a gente não exagere na quantidade, porque a gente deve ingerir de 20 a 30 gramas no máximo de chocolate por dia, de preferência aquele rico em cacau, né? De 70% para cima. Dessa forma, a gente consegue controlar a quantidade. O Gesiel Moraes, ele diz o seguinte: existe algum alimento ou erva para dores nas articulações, como, por exemplo, dores no joelho? Existem muitos alimentos ricos em ômega 3 que vão ajudar a diminuir a inflamação nas articulações. Então, a gente pode usar aqueles alimentos que a gente comentou, os peixes gordos, por exemplo, a chia e a linhaça. E existem alguns suplementos indicados para isso, mas aí tem que ir no nutricionista ou no médico para pegar a prescrição, né? Individualizada, claro. O Júlio César da Mota é de Goiânia e ele diz o seguinte: muitas pessoas que fazem academia utilizam suplementos alimentares. Eu não estou querendo usar isso. Que tipo de alimentação é indicada para quem faz musculação? Bom, quando a gente faz musculação, a gente exige um pouco mais do músculo. Então, a gente tem que repor tudo que a gente exigiu do músculo aí para fazer o exercício.
basicamente carboidrato e proteína, mas para a gente poder ingerir e absorver o carboidrato e proteína, a gente precisa de verduras e legumes também. Então, o prato completo, com verdura, legume, um carboidrato e uma proteína, é super importante. E a gente tem que ver qual que é a necessidade individual, porque algumas pessoas que fazem muita musculação ou muita atividade física realmente vão precisar de um suplemento aí para suprir essa necessidade aumentada. Outras pessoas, se só aumentarem um pouquinho a alimentação e dividirem essa alimentação em boa quantidade de proteína, carboidrato rico em fibras e verduras e legumes, aumentando, claro, né, o geral, né, a quantidade total de alimentos, consegue muito bem ganhar massa muscular até e repor a musculatura usada na musculação. Mas a gente tem que avaliar individualmente mesmo, não tem jeito. O Marcos Augusto diz o seguinte: eu gostaria de saber se tomar vitamina com leite desnatado é a mesma coisa que comer a fruta. Existe alguma perda de nutrientes? Existem muitas perdas de nutrientes. A fruta não tem só a vitamina, ela tem fibras e tem aqueles compostos que a gente chama de compostos bioativos, funcionais, que são aqueles, os alimentos que a gente comentou agora, né? Os antioxidantes, os compostos funcionais desses alimentos de origem natural. A fruta, ela produz para poder se defender contra o meio ambiente. E a gente usa esses compostos no nosso organismo. E se a gente toma só uma cápsula de vitamina, a gente não está ingerindo nem a fibra, nem esses compostos. Então, a gente precisa realmente compensar isso com a fruta mesmo. Bruna Fernandes gostaria de saber qual a alimentação ideal para quem quer ganhar massa muscular. Então, exatamente, essa alimentação rica em proteínas, em carboidrato complexo e em verduras e legumes em maior quantidade, obviamente, porque a nossa necessidade para ganho de peso, para ganho de massa muscular vai ser maior do que a normal. E aí, em alguns casos, a gente usa o suplemento. Mas sempre deixar manter a alimentação balanceada, que a gente vai aumentar a quantidade e sempre tomando cuidado para ter uma proteína de boa qualidade na alimentação e um carboidrato que seja complexo, rico em fibras e não carboidrato refinado. Olha, quase no final do programa, mas dá tempo ainda, hein? A Jennifer, quem faz a cirurgia do esquadrante pode comer de tudo ou tem algum alimento específico? Cirurgia do esquadrante é aquela cirurgia de redução de parte do estômago. Deve ser, depende, se for reduzido uma parte do estômago, a gente conserva toda a absorção e conserva, depende da região, na verdade, que a gente fez a cirurgia, né, da região que foi cortada. Normalmente, as cirurgias hoje em dia, elas são adaptadas para que a gente não precise mudar nada na nossa alimentação e que a gente produza todas as enzimas e tudo que a gente precisa para ter uma boa digestão. Então, a gente só tem que mexer com a quantidade, normalmente porque a nossa capacidade gástrica fica um pouquinho menor, né, se for essa mesmo, né, que a gente está falando. Mas é só adaptar a dieta individual no que diz respeito à quantidade mesmo. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu a nutricionista Lara Natati. Lara, foi muito bacana o programa, recebemos muitas perguntas, tiramos muitas dúvidas. Obrigada, eu agradeço. Eu espero recebê-la em breve aqui. Eu também, obrigada. Um bom dia para você. Olha, o Pronto Atendimento desta terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto para falar sobre os direitos trabalhistas conquistados pelas empregadas domésticas. O nosso tema será Previdência Social e a gente vai tratar desse assunto também. Tenha um bom dia e até amanhã.